Pessoal, terapia de reposição hormonal, TRH, polêmica pura. Por quê? Quando as mulheres envelhecem, depois da menopausa, os níveis de estrogênio delas caem. Mas aí eu tenho um problemão. Se elas usarem estrogênio para aumentar estrogênio sintético para aumentar os níveis de estrogênio no organismo delas, elas podem ter câncer de útero, aumentar as chances de câncer de mama e podem ter trombose venosa profunda. E ainda tem mais esse risco aqui de cálculos biliares, pode ter risco de demência. Então, ou seja, tem poucas vantagens para a mulher para ela fazer o uso do estrogênio. Quando ela faz uso do estrogênio, o que ela está buscando? Ela está buscando tratar isso aqui. Ó. O que são os objetivos dela? A gente já tem estudos comprovados que o estrogênio na mulher, na menopausa, tá? Terapia de reposição hormonal, nós estamos falando de uma mulher idosa que já entrou em menopausa. Qual que é o objetivo dela de fazer reposição hormonal com hormônios sexuais, com estrogênio? Ela quer diminuir as ondas de calor, que a gente chama de sintomas vasomotores ou climatérios, que são ondas muito intensas de calor que a mulher sente. Se ela repor estrogênio, essas ondas vão diminuir. Se ela repor estrogênio, o risco de doença cardiovascular diminui, tá? E pressão arterial diminui. Lembra aqui, ó, o estrogênio diminui a pressão arterial, diminui a LDL, aumenta a HDL, então ele diminui as chances de ateroma. Então ele é positivo para o sistema cardiovascular. Vai aumentar a densidade óssea, lembra que o estrogênio no osso ele estimula o crescimento ósseo. Vai reverter a atrofia urogenital. Gente, na menopausa a mulher tem um ressecamento da vagina e ela pode ter até incontinência urinária. O estrogênio reverte isso. Há mulheres que dizem que melhora a pele, que melhora o humor, que diminui a dor de cabeça, que aumenta a disposição. Tá? Eu pus interrogações porque isso não está comprovado cientificamente, embora algumas mulheres na menopausa relatem que quando usam estrogênio, pele, humor melhoram, dor de cabeça passa, fadiga passa, ficam mais dispostas, tá? Mas isso não é um efeito que se vê em todas as mulheres que fazem a reposição hormonal. Então, quando você olha para objetivos, né, você pensa, nossa, uma mulher na menopausa tem que usar estrogênio, olha que beleza, o estrogênio trata e melhora muito a qualidade de vida dela, tem muitos benefícios, e tem mesmo. Mas também tem riscos. Quais são os riscos? Trombose venosa profunda, porque aumenta a coagulação, câncer de mama, câncer de útero, cálculos biliares e talvez demência, que não está comprovado 100% de certeza que só o estrogênio possa reduzir a cognição da mulher mais velha e aumentar a chance dela ter demência. Isso aqui não está muito certo. Mas câncer de útero é certeza, aumenta muitas e muitas vezes a chance dela ter câncer de útero. Câncer de mama pode ser que aumente as chances, trombose venosa profunda pode acontecer e cálculos biliares. Então, gente, esses riscos aqui são de morte, né? Quando um medicamento oferece um risco, gente, que pode matar o paciente, nós, profissionais da saúde, temos que pensar muito bem na relação custo-benefício. Vale ou não vale a pena para ele fazer essa terapia? Ah, mas vai melhorar, professor, a densidade óssea, vai reverter a atrofia urogenital, vai diminuir as ondas de calor. Tá, mas pode provocar um trombo e gerar um infarto do miocárdio, uma tromboembolia pulmonar, um acidente vascular cerebral isquêmico, muito graves. Pode ser gerar um câncer de mama, um câncer de útero, gravíssimos também. Cálculos biliares, pode inflamar a vesícula, levar ela a precisar fazer uma cirurgia de emergência. Tá vendo que os riscos são pesados? Então, por isso que a reposição hormonal, gente, ela foi feita no passado, tá? Muitas mulheres no passado, nas décadas aí de 70, 80, 90, fizeram reposição hormonal. Mas isso aqui começou a acontecer, ó. Morte por trombose venosa, morte por câncer de mama, câncer de útero, e aí a terapia de reposição hormonal foi bastante contestada mundialmente e começou a deixar de ser feita, especialmente porque no passado ela era feita com doses altas. O
que a gente faz hoje? Meu primeiro pensamento é o seguinte: a mulher idosa, menopáusica, que está querendo fazer reposição hormonal, ela tem útero? Se ela tem útero, ela é uma mulher não esterectomizada, tá? Esterectomia é a cirurgia para retirar o útero. Se ela é não esterectomizada, então ela tem útero. Se ela tem útero, qual é a minha principal preocupação de dar estrogênio para ela? Câncer de útero. Lembrem, né, que o estrogênio é forte estimulante do útero. Ele vai aumentar em 15 vezes a chance de câncer de útero. O que eu posso fazer para proteger essa mulher? Eu adiciono uma progestina. Por quê? Porque ela previne o câncer de útero. Não esquece desse slide. A progestina tem efeito oposto ao do estrogênio no útero. Então, estrogênio e progestina é uma combinação que eu faço quando a mulher tem útero. Porque o estrogênio aumenta a chance de câncer do útero. Para minimizar, eu dou para ela uma progestina, que tem ação oposta. Professor, e os outros problemas? A trombose, o câncer de mama, não aumenta as chances de câncer de mama? Aumentam. Por isso que é polêmica. Essa mulher tem mais chances de ter câncer de mama. Então ela tem que fazer o autoexame constantemente, ela tem que estar de olho. Trombose venosa, continua existindo risco? Continua existindo risco. Independente de estar associado com a progestina. A progestina não ameniza os outros riscos, ela só ameniza esse, ó, risco de câncer de útero. Os demais continuam, mesmo na associação. O que a gente faz para diminuir esses riscos? Diminui o máximo possível a dose de estrogênio e de progestina usada. Quanto menor a dose, menor os riscos. Só que quanto menor a dose também, né, gente, menores os benefícios. Então, vocês vão reparar que a terapia de reposição hormonal com estrogênio é muito polêmica. Se a mulher, gente, ela é não esterectomizada, ou seja, ela tem útero, e ela tem um histórico de câncer de útero ou um histórico de câncer de mama, ela pode fazer terapia de reposição hormonal? Não. Ou ela tem um histórico de trombose, ela pode fazer terapia de reposição hormonal? Não. Se a mulher tem histórico na família de acidentes isquêmicos, né, provocados por trombos, se ela tem histórico de trombose, de câncer de mama, de câncer de útero, ela não pode fazer a terapia de reposição hormonal, especialmente de câncer de útero. Se ela ainda tem útero, ela não pode fazer, está contraindicado para ela. Essa aqui, ó, que faz com estrogênio e progestina, é porque ela tem útero, só que ela não tem histórico na família de câncer de útero. Se ela tiver, não faz. Terapia de reposição hormonal para ela não pode ser feita. O risco é maior que o benefício. E por fim, gente, eu posso usar o estrogênio isolado. Olha que interessante. Desde que a mulher seja o quê? Esterectomizada. Se a minha mulher menopáusica não tem mais útero, eu não preciso me preocupar com os riscos do estrogênio provocar câncer de útero, que é o principal risco. Ela não tem útero mais, então eu nem preciso associar uma progestina, porque a progestina estava associada aqui, ó, para diminuir as chances de câncer de útero nessa mulher que tem útero ainda. Na que não tem mais útero, eu posso usar só o estrogênio isolado. Mas eu devo associar progestina, só aumentaria os riscos de câncer de mama. Lembra que a progestina junto com o estrogênio aumenta as chances de câncer de mama. Então, para essa mulher que tem útero, é muito complicado ela fazer a reposição, porque ela vai precisar usar estrogênio e progestina. As chances de câncer de útero dela não ficam altas, mas de câncer de mama ficam. Essa que tem histórico familiar de câncer nem pode fazer. Já essa que não tem útero, ela ainda pode se dar o luxo de usar apenas o estrogênio em dose baixa, tá? Porque lembra que o estrogênio, a ação dele sobre o câncer de mama é duvidosa. Ele provoca câncer de útero, mas ela não tem útero, então ela não tem que ter essa preocupação. O único risco que vai restar de usar estrogênio isolado é a mulher ter trombose venosa profunda, tá bom? Esses são os medicamentos que são usados para reposição hormonal e mais recentemente a gente está testando usar os SERMs, né? Como por exemplo o raloxifeno, ele aumenta a densidade óssea, não gera risco de câncer de útero nem de mama, só que infelizmente ele pode provocar problemas na coagulação. Mas ele ainda aparentemente tem um efeito, tem menos riscos, né, do que o estrogênio sintético.
Aqui nós estamos falando de estrogênio sintético e progestina sintética. E aqui, se a mulher não tiver útero, só estrogênio sintético isolado. Tibolona, gente, é um medicamento que tem sido usado no Brasil para reposição hormonal. Ele tem essa indicação. Se vocês baixarem a bula da tibolona, vocês vão ver que ela tem indicação para reposição hormonal no Brasil. O que me assusta em relação à tibolona é que ela não é aprovada pela FDA, tá? Ela não é vendida nos Estados Unidos. Quando a FDA não aprova, a pergunta que você deve fazer é a seguinte: é segura? Será que ela é segura? Aqui era para ter uma interrogação, tá? Faltou uma interrogação aqui. Vou até pôr essa interrogação agora, porque isso é uma dúvida grande. Uma vez que ela não é aprovada nos Estados Unidos, será que ela também não oferece riscos, né? E sim, há suspeitas de que ela também provoca esses riscos de câncer. E tanto que ela não foi aprovada lá pela FDA, que é uma agência bastante criteriosa, né, para aprovação de medicamentos. Tá bom, então, gente, essa é a terapia de reposição hormonal. O que é repor hormônios em mulher? É repor estrogênio, tá? Principalmente. Então, terapia de reposição hormonal é repor estrogênio, é usar estrogênio sintético numa mulher menopáusica. Tem vantagens? Tem, estão aqui. Tem desvantagens? Opa, tem das grandes, estão aqui. A maior das desvantagens aqui é o risco de câncer de útero, que é muito alto. Então, a mulher que vai poder usar estrogênio na reposição hormonal de forma mais tranquila é aquela que já tirou o útero. A que ainda tem útero, ela vai ter que usar o estrogênio junto com progestina para diminuir as chances de câncer. A que tem útero e tem histórico familiar de câncer, nem terapia de reposição hormonal ela pode nem cogitar, ela não pode fazer, tá certo? Vou encerrar esse vídeo aqui com 12 minutos, que está mais curtinho, e nós vamos falar de terapia contraceptiva no próximo.